boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje os secretários de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Antônio Teixeira. Boa noite, secretário. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar aqui no seu programa. E de Niterói, Chico D'Angelo. Boa noite, secretário. Boa noite, Ricardo. Obrigado pelo convite. Temos aqui dois secretários de Saúde, de Niterói e de Nova Iguaçu. E para discutir a saúde pública brasileira, para discutir esse grave problema que assola o país. Todas as pesquisas sobre os principais problemas brasileiros, a saúde pontua. A saúde é um dos temas que sempre aparecem como um dos mais preocupantes aos olhos da população brasileira. Nos últimos dias, nos últimos meses, a presidente Dilma lançou um programa nacional Mais Médico, que despertou uma grande polêmica no Brasil, por conta da contratação de médicos, inclusive do exterior. Médicos da Espanha, médicos de Portugal, médicos de Cuba serão contratados. Há uma deficiência de médicos nos grotões brasileiros. Esse concurso se propõe contratar 15 mil médicos e apenas 900 médicos do Brasil se cadastraram, homologaram seus cadastros junto ao Ministério da Saúde. Há uma grande divisão de posição em relação a esse tema, entre a sociedade e a corporação, os médicos. Os médicos são muito críticos à contratação de profissionais, inclusive no exterior, mas a sociedade brasileira apoia. 54% dos brasileiros, segundo pesquisa do Datafolha, apoiam a contratação de médicos, como quer a presidente Dilma. Como é que vocês veem essa polêmica? Por exemplo, vamos começar por Nova Iguaçu. Há falta de médicos em Nova Iguaçu? Cara, eu posso garantir a você que em Nova Iguaçu a gente não tem falta de médicos. A gente precisa melhorar os vínculos empregatícios dos médicos, a gente precisa valorizar a classe médica. Eu acredito que Nova Iguaçu, assim como todo o país, precisa dar à classe médica também a condição de trabalho. Acredito que o programa Mais Médicos é um grande pontapé. Eu apoio a vinda do médico estrangeiro, desde que ele realmente esteja qualificado, desde que ele passe por algum tipo de avaliação. Não precisa ser esse revalida. O revalida que está aí é um exame que, na verdade, ele é um filtro para tentar evitar que profissionais entrem no país. Não é isso que eu defendo. Eu acho que a gente tem que trazer profissionais para o país, como é em todo mundo. Hoje o médico brasileiro ele é valorizado em outros países, mas esse revalida que está aí, da maneira que ele está colocado, ele não é uma pessoa para acolher mais médicos, ele é um programa para excluir. Eu acho que a gente precisa tirar essa luta do corporativo. Dar direito ao médico de exercer a profissão no seu todo. A proposta do governo parece que restringe o exercício da profissão em órgãos públicos. Ele não pode sair clinicando de maneira aberta e geral, né? Ricardo, eu acho que, na verdade, você precisa trazer o médico para ele atuar, não para ele ser ali restrito à atenção básica. Nós temos um problema grande na urgência e emergência também. Eu acho que a gente precisa trazer o médico estrangeiro como um todo. Acho que, de alguma maneira, foi levada essa discussão de um caráter corporativo. Os médicos ficaram isolados nessa posição, o governo colocou de uma maneira que eu acho que a gente precisa, sim, trazer mais médicos, mas a gente precisa melhorar a qualidade da nossa infraestrutura. Acho que o governo tem que entrar nessa parte. Tivemos uma degradação grande da residência médica. A residência médica no país hoje praticamente acabou. O que paga uma bolsa de residência médica? R$ 2.900, vai pagar para o médico de revalida R$ 10.000. Precisa equilibrar esse jogo. O governo federal precisa entrar nessa discussão fortemente. Isso eu falei para o governo federal, falei para o Dr. Mozart, que é o grande condutor desse programa, na presença do Dr. Elvésio. Acho que a gente precisa reorganizar esse jogo, não é só uma medida, vamos trazer médicos, não está da infraestrutura a todos para trabalharmos. Secretário Chico D'Angelo, o resultado do final dos cadastros mostra que poucos médicos brasileiros se interessaram pelo programa Mais Médicos. Daí, então, reforçou
digamos, a autoridade do governo federal em propor a contratação de médicos estrangeiros, já que os médicos brasileiros não se interessam. Qual é a sua opinião sobre o tema? Na verdade, essa discussão está se começando. Eu acho que, como bem colocou aqui o Luiz Antônio, o que acontece? O que não é admissível, eu sou médico, ele também, é a gente ter hoje no Brasil mais de 700 municípios sem um profissional médico. Isso é inadmissível. O governo fez uma proposta priorizando e colocando que queria e quer dar resposta a esse problema com os médicos brasileiros. Caso essa oferta aos médicos brasileiros não seja solucionada, ele vai buscar, como está fazendo, médicos da Espanha, de Portugal, de outros países que se proponham a trabalhar. Então, na minha visão, acho que o fundamental é a população ter um profissional médico. A avaliação de que determinados municípios não têm condições, do ponto de vista estruturais adequadas, ela, na verdade, ela é uma afirmação que precisa ser trabalhada e pensada da seguinte forma. Nós, profissionais médicos, podemos e devemos atuar e resolver a maioria dos problemas da população com a nossa formação clínica, enfim. Então, esse é o principal ponto. Quase que unanimemente, as entidades médicas que se colocaram contra o projeto alegaram isto, que não adianta contratar mais médicos se a estrutura é tão carente, tão deficiente, tão precária. Ou seja, seria inócua a contratação diante do quadro de calamidade da estrutura médica para o procedimento dos atendimentos. Ou seja, o senhor acha que, ao contrário, o senhor acha que é possível se fazer o atendimento, ainda que a estrutura não seja ideal? Não. É fundamental um município com uma população pequena, sem um profissional médico, evidente que esse profissional precisa das coisas básicas. Mas se você não tem nem o profissional, você não pode nem dar o pontapé inicial para essa população ser atingida. Então, o fundamental é que se tenha um profissional. Até para que esse profissional, junto com as entidades, junto com os conselhos municipais, possam pedir ao prefeito, ao governador, às instâncias que são responsáveis, as necessidades básicas. O que eu quero dizer é que sem o médico presente, que é um profissional que a gente sabe de um papel fundamental no conjunto da assistência à saúde, não dá nem para começar a discutir a assistência à população. Vamos trazer a questão, então, agora para os nossos municípios, para Nova Iguaçu e para Niterói. Vamos começar por Nova Iguaçu. Qual é o quadro que o senhor encontrou em Nova Iguaçu quando o senhor assumiu a Secretaria de Saúde? Obviamente, isso aconteceu quando o prefeito Nelson Burnier assumiu a Prefeitura de Nova Iguaçu. Qual é o quadro encontrado e o que foi possível ser feito nesse curto espaço de tempo aí de 7 meses? Ricardo, é de conhecimento público, o primeiro ato do prefeito Nelson Burnier foi o nosso gabinete de crise até o Hospital da Posse. Tomou posse, fomos para o HGNI, o Hospital da Posse, encontramos um quadro caótico, 150 pessoas jogadas literalmente em corredores e enfermaria, sem alimentação, sem roupa de cama, sem medicamento. Um quadro, para quem conhece, o quadro de calamidade. Realmente, posso dizer para vocês que acho que o Hospital Geral de Nova Iguaçu, o Hospital da Posse, sofreu um quadro até de direitos humanos, pelo que estava se passando dentro do hospital. Conseguimos, nesse curto período, resgatar a dignidade dessa população que vem sendo atendida no Hospital da Posse. Conseguimos inaugurar uma nova emergência com classificação de risco. Nossos atendimentos pularam de 5 mil atendimentos por mês para cerca de 12 a 13 mil atendimentos por mês. Nós tínhamos um quadro de internação, um número de 700 a 900 internações. Isso mais que dobrou. O Hospital da Posse está internando quase 2 mil pacientes por mês. Ao longo desse período, nós já realizamos mais de 3 mil cirurgias. O hospital hoje abastecido, funcionando, claro, com superlotação. Temos ainda problemas estruturais, temos problemas de superlotação. O Hospital Geral de Nova Iguaçu é um hospital que é referência para a Baixada Fluminense. Não é um hospital municipal. Nós temos 3 milhões e 800 mil habitantes em torno do Hospital da Posse. Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Belfor Roxo, Japeri, Queimados, utiliza o Hospital da Posse. Baleado de Japeri vai para o Hospital da Posse. A fratura exposta de Nilópolis vai para o Hospital da Posse. Então a gente realmente trabalhou muito no hospital, conseguimos reorganizar uma policlínica para ter um atendimento, que é a Policlínica Dom Bomor, e estamos entrando em toda a atenção básica do município
para realmente dar suporte a essa população sofrida de Nova Iguaçu. Eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouco eu quero saber do secretário de Saúde de Niterói qual é o quadro encontrado em Niterói também quando assumiu lá o prefeito Rodrigo Neves. Em 1 minuto o Jogo do Poder está de volta. De segunda a sexta, mais informação para você com as notícias do CNT News. CNT News, de segunda a sexta, 13h. Eu sempre gostei de sair com os amigos na noite, tomar uma cerveja, paquerar. Hoje faço isso com mais responsabilidade. Nunca dirijo depois de beber. O duro é que para aprender essa lição eu quase perdi minha vida num acidente. Mas agora eu salvo vidas, contando minha história. O Bruno trabalha conscientizando motoristas na Operação Lei Seca.